no Clube do Povo. Já quero começar com um destaque, peço que você fique até o final desse vídeo, pois temos uma zona mista completa com os jogadores de destaque para a classificação do Vasco para as quartas de final da Copa São Paulo Júnior. Jogo emocionante, você que pôde acompanhar aqui, muito obrigado, mais de 10 mil aparelhos conectados conosco nessa transmissão, e foi um jogo de superação, um jogo que demonstrou muito o comportamento da base forte durante essa copinha. Jogo de evolução. O Vasco que evoluiu durante a copinha, teve 3 empates consecutivos, se classificando, empates por 0-0, por 1-1, jogos desafiadores, né, contra o Canaã do Distrito Federal, contra o Nacional, se classificando contra o Juventus também, depois se classificou contra o Ceará, jogo por 3-2, contra o Juventus foi um gol do Léo Jacote, cabeça até elogiado pelo Pablo Rett, contra o Ceará foi 3-2, jogo emocionante nessa copinha também, e ontem, sensacional o comportamento do Vasco, virando a partida, o emocional bem, a estrutura, o psicológico bem e o físico também. Aguentar ali 90 minutos de intensidade, onde o Vasco começa a 1 minuto tomando um gol e busca logo aos 9 minutos a virada, com um pênalti, Zuccarello batendo um pênalti com muita maturidade, com um comportamento de jogador profissional, né? O André fazendo a sua especialidade, gol de bicicleta, gol de vôlei, ele até falou isso na entrevista, você vai acompanhar aqui também, com muito detalhe. Ele fez um gol muito parecido na época emprestado pelo Bragantino. O Zuccarello, que vem do Sport, a galera até comparando ali com o Juninho Pernambucano nas redes sociais, que veio do Sport. Cara, é uma base que vai dando confiança, uma base que vai dando esperança em busca do bicampeonato na Copa São Paulo Júnior, e agora chegou o momento de separar os homens dos meninos. E disso, essa base tem demonstrado essa confiança, porque foi maduro, foram ali fortes para poder eliminar o Ceará, eliminar ontem a equipe do Flamengo de Guarulhos, sobre pressão, muitas das vezes sobre xingamentos, como aconteceu com o goleiro Felipe Gabriel. Enfim, que teve um comportamento muito frio, que teve o comportamento de jogador profissional. Então, parabéns aí para a base, parabéns para o Juninho, que após uma jogada linda do João Vitor pela ponta esquerda, foi levando todo mundo, driblando todo mundo, não foi fominha, tocou para o Juninho sofreu o pênalti, converteu com muita categoria e personalidade. Eu acho que essa palavra define esses jogadores. Personalidade, vontade de ser campeão, vontade de dar uma alegria para o torcedor cruzmaltino, de dar uma resposta, de começar 2025 muito bem. E amanhã, com um adversário definido, que não é fácil, o Corinthians se classifica ontem no jogo também emocionante, nos pênaltis contra o Ituano, quase foi eliminado ali no finalzinho, no penúltimo pênalti, mas o goleiro do Corinthians também muito bom, fez uma grande defesa, classificando o Corinthians para esse jogo que vai acontecer em Santo André, domingo, 4 horas da tarde. Você vai acompanhar aqui na tela do BTB Esportes a transmissão completa. E o detalhe, né? Cara, a Copa São Paulo Júnior tem essa questão também de logística e tempo. O tempo é muito curto para você se recuperar, para você treinar, para você chegar até o local. O Vasco sai nesse momento, saiu de Osasco, agora vai para Santo André, vai para o ABC Paulista, enfim. E até uma informação que o Ramon Lima trouxe na coletiva, o Vasco pensa em reforçar mais ainda a sua base, com jogadores vindo do Sub-20 para fortalecer esse elenco. Claro, valorizar esses garotos que estão lá, mas a gente não tem ainda informação da parte física do Léo Jacó, que ontem saiu sentindo a posterior. Vou buscar até essa informação agora, terminando aqui o vídeo, galera. Mas incrível. Parabéns aí à base cruzmaltina, parabéns a esses garotos que surpreenderam mais uma vez e provou uma constante evolução. Bom, mudando de assunto, vamos conversar agora sobre o mercado da bola, falar sobre proposta do Vasco pelo atacante Brian Rodrigues, do América do México, uma informação muito importante
que veio do nosso amigo Carlos Berbet. O Vasco faz uma oferta, deixa eu pegar aqui os valores, de 4 milhões de dólares, cerca de 24 milhões em reais, pelo atacante uruguaio, que é destaque também na seleção, constantemente convocado pelo técnico Marcelo Bielsa. É um jogador de confiança do treinador André Jardine, né, do América do México, e um jogador que pode resolver o problema das pontas, já que hoje o Vasco tem a ausência do Adson e também do David, porque ele atua tanto pela ponta direita quanto pela ponta esquerda. É um jogador versátil. E um detalhe que tira muito a Verratti dependência do ataque, né? O próprio contratando um jogador, conseguindo contratar, fechar o negócio, o Brian, ele dá um nível maior para o lado ofensivo do Vasco. Então vamos agora acompanhar com mais detalhes. Existe até uma resposta do América do México em relação a valores, tá? O Vasco tem essa resposta, já tem essa noção de valores sobre a pedida do América do México na casa dos 10 milhões de reais. Cerca de 60 milhões. Um valor muito próximo do que foi feito ano passado pelo Liverpool do Uruguai, em virtude do Luciano Rodrigues, né? Quem lembra? E o Bahia acabou contratando o jogador. Então, eu acho que vale. Eu acho válido o Vasco continuar nessa negociação. O América do México não está batendo o pé em relação a valores. O Vasco tem que bater o pé também, ser mais criativo agora. O Marcelo Santana e o presidente Pedrinho. E claro, não fazer leilão pelo jogador, né? O jogador não quer jogar no futebol brasileiro? A oportunidade está aí agora. Tem a concorrência do Corinthians, então em busca agora de uma negociação bem criativa para poder atrair o jogador e também ter o aceite do América do México. Bom, a gente está em contato com pessoas ligadas ao América do México. Nosso amigo Carlos Berbet está bem nessa apuração, fazendo uma apuração bem detalhada, e assim quando surgir uma atualização, a gente vai trazer para você no vídeo da tarde. Eu tenho um assunto muito sério que eu quero conversar com você, torcedor, e saber a sua opinião. No vídeo da tarde a gente vai destrinchar e contextualizar mais esse assunto, falando da partida de amanhã contra o Boa Vista. O Vasco tem a oportunidade, aliás, o Souza tem a oportunidade mais uma vez de demonstrar o seu futebol ali na zaga. Ele que foi até mesmo, não comprometeu, passou uma certa confiança ao lado do Luiz Gustavo, do goleiro estreante Daniel Fusato. Então são jogadores que, além de outros, né, que o técnico Ramon Lima deve colocar cartas na mesa ali, junto a jogadores Paulinho, Jair, o Jean Davi, outros jogadores que são do elenco principal, devem estar indo para Abacaxá, para Saquarema, para poder em busca dos primeiros 3 pontos na competição carioca, embora todos os olhos também vão estar nesse domingo voltado para o jogo da Copinha. Então você vai poder acompanhar aqui no BTB Esportes. Beleza, galera? Outro detalhe, tendo mais informações, você vai ficar agora com a zona mista completo e exclusiva do BTB, ontem diretamente de Osasco, como prometido aqui. Mas eu peço que você compartilhe, deixe o like, inscreva-se no canal e acompanhe até o final a zona mista com os crias, com os jogadores da base. Deram um show ontem nessa classificação. Um abraço, até o próximo vídeo. Estamos juntos. André, você foi autor de gol decisivo no último jogo. Dessa vez agora você faz um golaço de voleio. Queria que você falasse um pouco da importância para você e para o elenco desse gol, na sua confiança, na confiança do time. E se a torcida vascaína pode esperar muitos gols desses no futuro. Primeiramente, boa noite. Um gol muito com minhas características. Eu tô acostumado a fazer gols assim, dessa forma. Muito feliz por marcar esse gol. É uma especialidade minha. Eu tenho essa característica de fazer gols assim. Aumenta a minha confiança, aumenta a confiança do time. É sempre bom estar ajudando o time de maneiras com gol, com assistência. E é isso. A torcida vascaína pode esperar gols assim meu, porque é uma habilidade minha. E é isso. Vamos seguir agora para a próxima partida e, se Deus quiser, vamos seguir para a final, para a gente ir rumo ao caneco, ao título. Estamos aqui com o Lucas Zucarelli, autor de 2 gols, uma assistência nessa emocionante partida contra o Flamengo. Lucas, primeiro te parabenizar pela vitória, parabenizar
teu brilhante desempenho, saiu com o prêmio de melhor do jogo. O que você tem a dizer sobre o jogo de hoje, sobre essa superação do time? Mostra um emocional muito forte. O time vem crescendo no campeonato. Queria que tu falasse um pouco desse jogo e da expectativa para o próximo jogo, para as quartas de final. A equipe está vindo numa crescente. Queria que a torcida está ajudando bastante a gente, incentivando bastante a gente. Agora é continuar nessa confiança, porque a gente tem futebol para dar, tem muito a evoluir também ainda, ver o que dá para melhorar aí e continuar nessa evolução na competição para ir em busca do título. Muito grande jogar nessa camisa, ver essa torcida maravilhosa incentivando a gente, e o peso dessa camisa é gratificante, é uma honra pra gente, então estou muito feliz em poder participar disso e seguimos por mais. Alegria, queria que você falasse um pouco do golaço que você fez hoje, desse time que começou com 3 empates, mas agora já tem 3 vitórias seguidas. Como é que tá a cabeça, como é que tá o emocional para esse restante, para essa parte decisiva da Copinha? Primeiramente, boa noite a todos. Então, acho que foi muito merecimento da gente mesmo, trabalho dia a dia, a gente trabalhou bastante. A gente estava com dificuldade um pouquinho nos primeiros jogos, mas a gente foi consertando ali com o treinador, encaixamos, compramos a ideia dele. Graças a Deus, hoje eu consegui contribuir a equipe com gol e a gente saiu vitorioso. Aí do outro lado. Bom, em relação à preparação, o Gigante da Colina segue se preparando no Rio de Janeiro, onde faz a pré-temporada, visando o jogo da semana que vem, quando vai estrear em Manaus contra a equipe do Madureira. O Vasco tem o seu elenco principal já quase que na ponta dos cascos para esse primeiro jogo. É um entendimento interno, tá? De que não será um jogo fácil. Ainda que o Vasco tenha feito jogos treinos nesse meio tempo, o entendimento interno no Vasco é de que os jogadores ainda estarão sem ritmo de jogo, até porque uma partida valendo é completamente diferente de uma partida que é um jogo treino, uma atividade dentro do CT, é bem menos intenso do que uma partida de 90 minutos. Então o Vasco sabe e entende que vai ser um jogo bem complicado. O elenco principal vai viajar. Vários jogadores já estarão à disposição desse jogo. Então, teremos aí a estreia do Fábio Carilli, a estreia dos zagueiros do Vasco, né? Lucas Oliveira, Lucas Freitas, o Daniel Fusato já estreou, por exemplo. Teremos também aí a estreia do Tietê, que vai fazer seu primeiro jogo com a camisa do Vasco da Gama. Teremos um Vasco quase que completo, com exceção dos jogadores machucados ainda. Estrela, Adson, DVD, jogadores que ainda não poderão participar. Informação sobre o Estrela, vou aproveitar para atualizar de uma vez. O Estrela deve voltar em breve, mas ele voltou a sentir um incômodo no joelho, isso complicou, deixou todo mundo muito preocupado lá dentro do Vasco, justamente por isso não vão acelerar o processo desse jogador nessa situação. Bom, a gente também tem que falar sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas antes, tenho só que lembrar, amanhã tem Vasco e Boa Vista em Bacaxá, 19 horas, e o Vasco, rapaz, olha que coisa, o Vasco vai ter alguns jogadores do elenco principal já para esse jogo. São os casos de Puma Rodrigues, Paulo Henrique, Hugo Moura e outros jogadores que estarão também à disposição para o jogo de amanhã. É o Vasco fazendo a transição dos seus jogadores justamente para poder trabalhar aí em função do início da temporada, que promete ser uma temporada pesada para o Vasco da Gama. Em relação à Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Gigante da Colina está nas quartas de final da competição e vai pegar amanhã o Corinthians, jogo que deve acontecer às 11 horas da manhã. O Corinthians pediu uma mudança no horário, porque tem jogo da equipe principal do Corinthians, o time profissional, no mesmo horário, né? Um pouquinho mais tarde. O Corinthians acho que é 6h30, o jogo da Copinha seria 5 horas, confrontaria ali, né? Seriam horários que iriam acabar batendo, seria um pouquinho complicado para a torcida do Corinthians assistir os dois jogos, então eles estão pedindo essa troca. Em relação a jogadores viajando para São Paulo, a gente está apurando ainda quais jogadores estarão à disposição para esse jogo, mas de fato o Lincoln já ficou por lá, vai participar desse jogo amanhã, um jogador da equipe profissional. O Estrela, que também fez um golaço ontem, aliás, desculpe, o Alegria, fez um golaço ontem, também estará à disposição. Muitos os jogadores aí que nós temos à disposição e outros jogadores ainda no Rio, como o caso do Bruno Lopes e outros jogadores que estarão aí viajando para São Paulo, quem sabe, para ajudar o Vasco nessa reta final de Copinha a brigar por um título que o Vasco não ganha desde 1990.
É um momento ímpar, muito importante para o Vasco, possibilidade de título. Eu acho que o caminho para o Vasco está muito bom. O time do Corinthians é verdade, é muito bom mesmo, é uma equipe muito forte, maior ganhador da história da Copa São Paulo, mas o Vasco tem uma equipe boa, forte, que encaixou. A gente viu no jogo de ontem que esse time encaixou. Provavelmente teremos um Vasco aí fortalecido, indo para cima desse Corinthians e quem sabe, passando de fase, indo para a semifinal, lutar por esse título, que repito, desde 1992 o Vasco não ganha. Em relação ao Brian Rodrigues, jogador uruguaio, joga no México, o Vasco já está cuidando da situação do problema jurídico que esse jogador tem, um problema que ele teve de uma acusação que ele sofreu por conta de um abuso, uma situação que aconteceu no México. O Vasco estuda toda essa possibilidade, toda essa situação para saber como pode fazer, se vale a pena contratar, se essa situação realmente é insustentável de manter aqui dentro do clube um jogador com esse problema. O Vasco vai trabalhando em relação a isso para saber se vai valer a pena contratar o Brian Rodrigues. A informação passada para a gente é de que o Brian Rodrigues pode inclusive ser envolvido numa troca. O Vasco pode inclusive incluir aí, quem sabe, o Sforza ou o Jean Davi numa negociação. A priori me foi passado, o América do México não tem interesse no Jean Davi, mas no Sforza pode acontecer uma negociação, não é difícil de acontecer. A gente torce para que o Vasco consiga se fortalecer o mais rápido possível, para que a gente possa estar aí com um time bom. Brian Rodrigues é bom jogador, tem tudo para chegar aqui e ajudar muito em 2025. Em relação a mudanças no Vasco da Gama, a gente não pode deixar de falar. Fernando Leite, querido Fernando, foi mandado embora hoje do Vasco da Gama. Ele estava trabalhando no Vasco desde a 777, sendo gestor de arenas. Ele fez todo o estudo para a reforma de São Januário, de gramado, de logística, de tudo. E agora ele foi mandado embora sem mais nem menos, sem qualquer tipo de explicação, o porquê do Fernando ter sido mandado embora. A gente não sabe, nem o próprio sabe. Ele postou um agradecimento, falei com o Fernando agora há pouco, ele elogiou muito o Vasco, agradeceu muito. Fernando se dedicou muito ao Vasco da Gama, mas lamentavelmente deixa o Vasco fazendo um puta de um trabalho. São Januário sempre suportando com gramados do CT impecáveis com a Greenleaf, que é a empresa parceira do Vasco. Infelizmente a gente perde um grande profissional. E aí fica uma dúvida, será que o profissional que vai voltar e que vai assumir essa pasta também é amigo do Pedrinho? Está acontecendo muito isso no Vasco. É muita gente conhecida do presidente vindo trabalhar por aqui. Isso me chama um pouco a atenção. O Fernando fazia um baita de um trabalho. Lamentavelmente deixa o Vasco. E a gente lamenta muito uma mudança que pode impactar na reforma de São Januário. Um trabalho feito, um cara que viajou para os estados, né? Viajou para São Paulo, para outros estados, estudando os gramados para tomar a decisão de qual gramado seria colocado em São Januário. Cara, muita coisa está sendo estranha no Vasco, vou falar dessa forma. Um cara que tinha relatórios e fez relatórios maravilhosos em relação a gramados pelo Vasco. Um cara que entregou muita coisa nessas mudanças no CT do Vasco. Não deveria ter sido mandado embora. Lamentavelmente foi.